O que é o pecado? Parece ser uma pergunta muito simplória, embrionária daquilo que se conhece da palavra de Deus. Pecado. E parece ser uma questão de menor importância. Procurar se aprofundar numa resposta acerca dessa questão. Porém, eu quero lembrar a você que me vê, que me ouve nesse vídeo, que a palavra de Deus, ela diz claramente que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não nos possa ouvir, e nem as suas mãos, elas estão de alguma forma amarradas ou impedidas de agir e de operar em nosso favor. E é interessante lembrar que para Deus não há nada impossível. Ou seja, toda e qualquer situação que eu ou você estivermos, seja qual for o tremedal de lama, seja qual for a profundidade do abismo, não é? Para Deus não há nada impossível. Então, nós entendemos que sermos ouvidos por esse Deus que criou os céus e a terra, não é? Que os oceanos, não é? Toda essa imensidão de mares cabe apenas na concha da sua mão, que o universo, essa coisa extraordinária, nada mais é do que o seu trono, e a terra, como se fosse apenas o estrado e o tapete dos seus pés. Quão grande Deus é. Essas comparações que a Bíblia Sagrada nos dá, nada mais são do que uma forma de tentar abrir a nossa mente tão finita e pequena para a grandeza de Deus. Quão grande Ele é. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa operar em nosso favor. Por pior que seja a doença, a situação que você vive em seu lar, a sua situação financeira, operando Deus, quem impedirá? Agora, se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, Ele não nos ouvirá e Ele não agirá em nosso favor. Por mais que você grite, por mais que você chore, por mais que você clame, por mais que você frequente uma campanha numa igreja, por mais que você dirija uma igreja, faça o que você quiser fazer. Então, responder essa questão sobre o que é o pecado é fundamental para nós. Afinal de contas, meu irmão e minha irmã, a verdade é que os conceitos estão tão mudados. Aquilo que antes era pecado, hoje passou a ser apenas modernidade, avanço da tecnologia, não é? Avanço dos costumes, das gerações, enfim. E nós observamos isso de uma forma clara. Agora, eu quero perguntar a você uma coisa importante. Para você, o que é pecado? Talvez não seja a mesma resposta que daria o pastor A, ou B, ou C, ou H, ou Y. Cada um tem um conceito diferente, mas o grande problema é que não adianta alguém dizer, não, isso não tem problema, ou outro dizer, não, isso é um pecado grave. O que adianta é nós discernirmos e compreendermos e sabermos, na opinião de Deus, o que realmente é pecado. Isso é que muda a nossa vida e a nossa história. Mas eu quero que você observe uma coisa muito importante no decorrer da história, porque nós estamos falando de mudança de raciocínio em relação a pecado, mas eu quero lembrar a você desde o princípio da história da raça humana, desde Adão e Eva, não é? Porque Isaías recebeu uma revelação extraordinária. Deus disse para ele assim: ai daqueles que chamam as trevas de luz e a luz de treva. Ai daqueles que tomam o amargo por doce e o doce por amargo.
Ai daqueles que chamam aquilo que é santo de profano, e o que é profano, eles chamam de santo. Veja que coisa extraordinária essa revelação, né? Ai daqueles que embaraçam, que não sabem discernir, que misturam as coisas das trevas com as coisas da luz e acham que isso não tem problema e arranjam justificativas para esse fato. Não é? Jesus certa vez respondeu aos fariseus assim, e não foi apenas uma forma inteligente de escapar de uma pergunta perspicaz, mas ele estava trazendo uma revelação espiritual. Ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ora, isso significa que existem coisas que pertencem a César, que pertencem ao mundo, que pertencem ao diabo. E Deus não as deseja para si. Ele não as quer. São coisas do mundo, são coisas de César. São costumes do mundo, são ritmos do mundo, são modas do mundo. São formas de agir que pertencem ao mundo, ao reino das trevas. E Deus não as quer importar para o seu reino. Dai a César o que é de César e a Deus aquilo que pertence a Deus. E nós vemos que desde o Jardim do Éden que esse problema tem acontecido. Satanás trava um diálogo através daquela serpente, o animal mais inteligente que havia ali naquele jardim, e engana a mulher, e seduz a mulher, e coloca uma falsa verdade no coração dela, e ela pensa que aquilo é um fato, que realmente ela interpretou errado o que Deus disse, e comer aquele fruto não iria trazer consequência, não seria pecado. E quando Adão chegou, da mesma forma, agora o diabo usa a mulher e o seduz e o engana e coloca uma falsa verdade em seu coração e ele pensa, bem, se ela não morreu, eu também não vou morrer. Eu acredito que isso não é pecado. Não foi o que o diabo fez. Ele disse à mulher, certamente que você não vai morrer. Certamente que a tua interpretação está errada sobre essa questão. E você deve se lembrar do rei Saul, do terrível fim que aquele homem teve, ungido de Deus. O Espírito de Deus veio sobre ele, ele profetizou, era rei de Israel. Mas Deus mandou que ele fosse a uma terra pagã e matasse a todos os habitantes, inclusive os animais. E ele voltou dessa tarefa, e ele voltou trazendo bois, ovelhas, e o rei amarrado em cima de um cavalo. E quando Deus mandou o profeta Samuel repreendê-lo e dizer que ele iria cair daquele trono, e que a partir daquele momento Deus colocaria outro rei em seu lugar. E Samuel foi até ele e disse, não, há algum engano, eu fiz a vontade de Deus, olha só. Eu fiz aquilo que Deus me ordenou fazer. Eu não pequei. Há um engano, veja o que o diabo faz. E ele disse, não, eu matei tudo que era desprezível. Mas eu trouxe as ovelhas, os bois, era um desperdício muito grande, e eu os trouxe para fazermos um grande culto, para celebrarmos a Deus, fazermos um grande sacrifício aqui. Vejam o que o diabo colocou no coração deste homem. Ele colocou uma grande mentira, como se aquilo fosse verdade. Para ele, aquilo se tornou uma verdade. Eu não estou fazendo nada de errado, eu vou até agradar a Deus, eu vou fazer um sacrifício de louvor, eu vou fazer um grande churrasco, um grande sacrifício, e isso será uma bênção.